Boa noite, bem-vindas, boa noite a todas. Estamos aqui para o nosso ritual de domingo à noite, prontas com a nossa agenda na mão para preparar a semana que vem, a próxima semana, os próximos 7 dias. Qual boa tarde? Oi, Lara, bem-vinda. Então, essa é a pergunta que nós nos fazemos sempre nessa tarde de domingo, final de tarde de domingo. Quais são as energias que vão lidar e interagir com o meu mapa nessa semana? Também comigo mesmo, não precisa ter, é óbvio, para minhas alunas de astrologia é sempre importante ter o próprio mapa na mão, mas não tem importância se você não tem o conhecimento mais aprofundado da astrologia ou se você não tem o teu mapa. Vamos falar das energias, vou te explicar, e o que é importante, sobretudo, é você estar desperta para o que tem aí para você. Sempre vamos lembrar que o universo, ele torce para nós, o universo quer o melhor para nós, e o melhor é sempre coerente com o que nós queremos, porque essa é a questão, né? É verdade, é muito bom começar juntas, né, a semana. Essa é a grande questão, e aqui faz sentido no que eu quero falar hoje. Hoje quero trazer 3 palavras chaves desse mês, do mês que vem, até a lunação capricorniana. 3 palavras-chave, mas que em maneira mais intensa nós vamos vivê-las esse mês em específico, obviamente, dando pontapé essa semana. Sinceridade, honestidade e lealdade. Falamos muito desse ego, desse coração honesto, mas aqui precisamos dar a essa palavra honestidade as 2 colunas. De um lado é o coração sincero e do outro lado é o coração leal, porque continuamos falando de ego. Vênus essa semana, segunda-feira, entra no signo leonino. Mercúrio, com toda essa força de renascimento, ainda está durante toda essa semana no signo leonino. Então, se termina, já acabou, né, uma alunação leonina, mas ainda, né, essa força leonina, obviamente, reverbera e se significa na terra virginiana. Vamos logo dizer que para os virginianos, alô, boa tarde, alô, virginianos, teremos 2 alunações esse ano, exatamente no signo de Virgem. Essa, que aconteceu sábado, já é a 00 de Virgem, e a próxima é a 29. Então, nesses 2 grandes graus, né, no grande início e no grande fim. Será por quê? Precisamos tanto dessa terra virginiana nesse ano 2025. E olha lá, setembro vai se abrir semana que vem com as eclipses. Abre-se de novo, obviamente, né, a temporada dos eclipses, que interessa muito esse eixo Virgem-Libra de um lado e Peixes Áries do outro lado. Gente, estamos em um momento da nossa jornada micro e macrocósmica decisiva. Já trouxe um pouco de numerologia cabalística na última live, nós falamos das décadas e dos 5 e 10, mas hoje eu quero falar do 5 e 0, porque se nós podemos entender o 5 também como um 0, um começar, literalmente um pontapé. Então, a primeira sugestão que eu dou a vocês, e aqui não dá para mostrar, aqui o meu ateliê está de cabeça para baixo, porque eu estou revirando tudo que guardei e organizei a partir de 2020 no meu ateliê. E agora estou entendendo que é necessário girar, né? Por isso que eu digo, o 5 também é um 0. Então, no momento que vocês fizeram o trabalho das décadas, então vocês se reencontraram 2020 e 2025 com a memória de 2010 e 2015,
Então agora é o momento de vocês se colocar com um coração sincero, honesto e leal no 00. Bora começar. Agora estamos prontas. Nós demoramos 5 anos para nos preparar no que nós queremos fazer nas nossas décadas. Tanto que na árvore da vida tem uma séfira que é nas 10 revelações, manifestações da nossa potência. Uma das nossas potências se chama Gevurah na árvore da vida, e é a fúria. Nós fizemos uma belíssima meditação toda quinta-feira na plataforma Zoom. Temos essa egrégora de mulheres que medita junto comigo, e nós meditamos a fúria da criação. Dançamos essa fúria, foi muito forte, belíssimo, dançamos o fogo dessa fúria, porque esse é o 5, esse significa o 0. Então, se lá no início da década, um 0 era um 0 experimental, um 0 ainda de sentir, ver, uma abertura de 360 graus. Aqui no 5, 2025, identificados, então, o nosso coração honesto, nós o vestimos de chama, nós o vestimos de força, de fogo. E qual é o fogo? O fogo da sinceridade e o fogo da lealdade. Porque nós conseguimos nos mantermos honestas conosco se nós sabemos trilhar a grande subida da sinceridade. Eu vou falar do significado de sinceridade, pelo menos dentro do hermetismo, porque foi dado a nós, sobretudo a nós mulheres, o significado de ser sincera, né? Dizer tudo. Não pode esconder nada, né? Falávamos da vida própria, vida individual. Estou querendo fazer uma vivência sobre isso, né? Porque nessa semana recebi para várias mulheres nas minhas sessões de terapia, onde vieram exatamente falar e perguntar, Antonella, o que é essa vida individual e como poder realmente ter a coragem de mantermos leais e honestas à nossa vida individual. Para nós, mulheres, é a quebra de muitas gerações, né? Onde foi tirado para nós. Nós não temos vida individual. Então, o que é isso? Signo virginiano, para nós, mulheres, de maneira específica, e para os homens também, de uma outra maneira, significa realmente ser sinceras conosco. Eu vou falar o significado, hoje quero falar sobre o significado de sinceridade, porque sem esse significado de sinceridade, nós não podemos entender, do outro lado, o significado de lealdade. O que significa ser leal? Essa é uma pergunta, é uma culpa, ao mesmo tempo, que todos nós conhecemos. Nós somos sempre leais, sempre buscamos, né, para ser uma boa pessoa. A boa pessoa é leal às amizades, aos papéis, às pessoas, aos valores, né? Sempre, de novo, né, esse olhar do lado de fora. O hermetismo, quando eu falo de hermetismo, eu falo de astrologia, de cabala, de numerologia, de tarô. O hermetismo sempre nos devolve olhar para dentro, sempre com aquela frase assim, que é o pilar, que se encontra em todas as formulações religiosas da espiritualidade. Ama você mesma e assim amará os outros. Então, quando você sabe ser sincera, honesta e leal com você, naturalmente você vai ser sincera, honesta e leal com os outros, mas sempre começamos a grande fúria, porque essa é uma fúria. Quando nós escolhemos essas 3 palavras, nós conhecemos o significado de fúria, que é essa dança selvagem, onde somos capazes de caminhar contra o fluxo, porque é isso também o processo da sinceridade, da honestidade e da lealdade. A caminhada é contra o fluxo. Sobretudo em uma sociedade como a nossa,
onde existem as grandes meias-verdades, onde nós a chamamos de fake news, onde existem as segundas intenções, nas quais todos nós somos pegas e amarradas para servir essa economia tão egoísta e violenta e destruidora, na qual todos nós, todo o universo, o globo terrestre, todo o mundo está se defrontando. Mas enfim, é isso que eu quero falar hoje. 3 palavras. Por quê? Porque estamos abrindo a semana de lua nova. É uma lua nova especial, porque é uma lua nova virginiana, então se abre a temporada de Virgem, então 4 fases na qual essa lunação virginiana vai se expressar. A primeira fase é fase nova, exatamente nesse 00 virginiano, fase crescente no magnífico signo de Sagitário, fase cheia eclipsada no signo pisciano e fase minguante no signo geminiano. Então, esses são os 4 signos nos quais a lunação virginiana, então o significado energético dessa terra, assim chamada mutável, se revela e se manifesta. No signo de Sagitário, como que cresce, né, essa terra no fogo sagitariano? Como se revela nas águas piscianas e como, ao mesmo tempo, se faz, né, conhecimento e, então, ação no signo geminiano. Vamos falar disso durante esse mês, e nas quais, a todo domingo, estamos aqui nos preparando para a semana que vem. Mas vamos, então, falar também de um outro ponto que é crucial nessa semana, e vai ser mais uma semana plutoniana. Quantas semanas plutonianas já tivemos? Toda vez que um signo masculino vibra para uma presença de uma consciência, logo Plutão entra em cena, junto também com o Saturno-Netuno. Aqui, segunda-feira, entra em cena a consciência venusiana, que passa um elemento água a um elemento fogo. Por isso que eu digo, né? Ainda vamos falar de ego e ainda vamos falar, então, de amor próprio. O que significa semana plutoniana? E também com essa presença de Saturno-Netuno. Significa que essa Vênus leonina, ela está aí para desdobrar as nossas dobras. Aqui quero um conselho assim, dado de coração aberto. Eu nunca dou conselhos, viu? Mas assim, aproveitem esse. Quero um conselho de coração aberto. Entre em crise. Semana perfeita, porque logo depois de Sagitário nós temos uma seta aí para lançar nessa fase crescente. Mas agora, sobretudo porque depois nos preparamos para um eclipse, mas essa semana perfeita para você entrar em crise. O Hermetismo diz que um dos atos mais amorosos que nós podemos ter conosco é a nossa capacidade de nos colocar em crise. Olha só, porque nós sabemos que ao entrar em crise, nós vamos nos oferecer, ao sair da crise, uma nova renovada energia vital. Entre em crise nos teus amores. Todos eles, Antonella, todos eles. Essa é a fúria da sinceridade. Seja sincera nos teus amores. Sabe, tem uma facilidade, né? Olá, bem-vinda. Tem uma facilidade, né? Para
nos nossos escritos, nas nossas mensagens, oi amore, né? Não é isso, essa palavra tão assim consumada e consumida, né? Nas nossas mensagens, assim como te amo, ou como para as amigas, amiga, né? A gente não nem pronuncia mais o nome do outro, né? Só pronuncia, amiga, mas será? Será? Então, um conselho que eu quero dar para vocês nessa semana, obviamente o que eu dou para você, dou para mim, é exatamente isso. Marco zero nos teus amores. A partir do quê? A partir da experiência desses últimos 5 anos. Sempre, quando você entra em crise, sempre tenha uma referência de tempo. Nunca entre em crise por um tempo determinado. Entre em crise olhando com sinceridade os teus últimos 5 anos afetivos. Como, Antonella? Como fazer isso? Faça uma lista de pessoas, o tipo de pessoas que ficaram próximas de você. Amar é um movimento ativo e magnético. Não digo passivo, porque não é passivo, é magnético. Puxa para o centro e vai junto. Então, é um movimento entre 2 centros ativos, é que nós somos magnetizadas pelo outro, e magnético, porque nós magnetizamos o outro até o nosso centro. Então, primeira grande crise que nós podemos viver essa semana é a crise dos nossos amores. Então, será que realmente... Eu não estou colocando em dúvida se você realmente ama ou não, porque isso não existe. O ato magnético é espontâneo, viu, gente? É espontâneo. Ou atrai ou não atrai. Não tem como mentir sobre essa energia tão potente quanto é o magnetismo. Então, se pergunte se os teus amores... Então, se esses movimentos de atração que você quer para você, e esse é um movimento espontâneo, se pergunte se são amores sadios. Essa é a crise de identidade. A crise não é ainda, isso eu quero, isso eu não quero. A primeira crise, esse é o signo virginiano, o grande e sagrado signo das crises. Essa é a pergunta, se os amores que eu tenho me mantêm em saúde. Essa é a primeira grande crise. Então seja sincera com você. Olha, esse é um rasgar o coração, porque nós às vezes nos apegamos a amores que não são sadios para nós, mas não queremos abrir mão. Não estou falando só de amores íntimos, estou falando de outros amores. Às vezes são amizades tóxicas, às vezes são trabalhos, ou relacionamento com o chefe, ou quem for, tóxicos. Relacionamentos parentais, que não, tóxico significa que não me fazem bem. O amor não olha isso, a força magnética só quer para si. Não olha se é sadio, olha agora, no fogo leonino isso é impossível, a menos que se tenha, como agora, como semana que vem, uma força plutoniana do outro lado que te dá essa clareza, a menos que se tenha, como essa semana, uma força de autoridade como Saturno ou Netuno que te deixa mais intuitiva. Então, você tem a possibilidade de ser mais sincera com você. A verdade, assim como a gente fala, né? Sinceridade. A verdade não é para falar aos outros. A verdade é para falar a nós mesmos. Quantas vezes nós omitimos
verdades para nós e mentimos a nós mesmos. Não, mas como que eu posso fazer? Não, mas eu estou aqui para salvar. Entenda? Vamos falar de autoestima? É disso? Tudo isso é autoestima. Quando nós somos sinceras com os nossos amores, nós pegamos de volta a nossa própria estima. Então a pergunta não é se eu amo ou não amo, porque isso não é uma opção. Se as pessoas que você tem por perto, as pessoas com as quais você compromete o maior período de tempo, vou repetir, as pessoas com as quais você compromete o maior tempo da tua jornada são as pessoas que você ama. Não, mas eu faço porque eu tenho que fazer. Não, senhor. Essa é uma meia mentira que você fala para você mesma. Então, quando você primeiro identifica, então, os teus amores com sinceridade e depois você faz essa perguntinha mágica, não é uma perguntinha, é uma pergunta mágica. Qual deles é realmente saudável para mim? O que significa saudável? Saudável significa que é um amor que me provoca a crescer, a evoluir. O que significa? Crescer, que me leva cada vez mais a ser criativa, inclusiva. Esse é um amor que me faz bem, que me provoca cada vez mais a novos conhecimentos de mim e do outro. Então, aqui é o primeiro significado de sinceridade. É exatamente isso. Seja sincero com os teus amores. Não sempre são sadios para nós. Às vezes é um amor viciante, ou é um tipo de amor que nós herdamos da nossa ancestralidade. É uma genética que precisa ser quebrada e libertada de determinados vícios. Isso é com você. Não pode dizer, minha mãe. Não, isso é você. Meu pai. Não, isso é você. Porque agora é você que ama. Lá atrás era a tua ancestralidade, mas hoje é você que ama. Então não é para quebrar lá, é para quebrar aqui. Olha, um dos movimentos mais leais, e aqui cabe então a palavra, percebe como vão juntas, sinceridade e lealdade. Um dos movimentos de lealdade mais sofridos é interromper amores que não são sadios. Quem já teve essa experiência me entende perfeitamente. É uma dor, é um rasgar mesmo, é quebrar o nosso coração em 1000 pedaços. E ao quebrar não sai água, sai sangue. É forte. Mas é no momento que você escolhe, na tua sinceridade, ser leal ao que você vê. Porque essa é lealdade. Lealdade é ser leal ao que você vê. E se você vê que um teu amor, um teu relacionamento amoroso, porque tem todo esse envolvimento de tempo, de pensamentos, de energias, você percebe que é esse amor no qual você investe tanta energia, tanto tempo, tantos pensamentos e ideias, como fazer isso, como dizer, será que vou falar ou não vou falar? Quanto nós investimos em amores que, olha só, não me merecem. Porque se um amor não me dá saúde, esse amor não me merece. Autoestima. Nós vivemos o merecimento ao contrário, né?
Ah, será que eu mereço receber isso? Ah, será que eu preciso ser melhor para merecer? Não. O limite que nós colocamos é entender na nossa sinceridade qual dos amores me merecem. Tem amores que não te merecem. Amores que te deixam literalmente esgotada, sabe? Amores que não te permitem de crescer. Amores que não prezam a tua liberdade, a tua alegria. Tem amores que são tão assim violentos que a alegria do outro é uma ofensa. Você fica tão alegre, o que aconteceu com você? É como se isso pudesse ser, né, uma ofensa. A tua alegria, a tua valorização, o teu sucesso, o teu dinheiro, a tua prosperidade. Quantos amores nós levamos adiante vivendo situações assim? E depois nos perguntamos por que adoecemos. Nossa, minha imunidade caiu demais. Nossa, estou gripando toda hora. Ah, minha coluna, minha dor de cabeça. É claro. Então, essa é a sinceridade. E esse é o significado correspondente à lealdade. Seja sincera com você. Esse é o processo de consciência. A autoestima, ela nos devolve essa consciência de sinceridade conosco. Então, não é dizer, não, mas vou deixar de amar. Você vai deixar de amar, vai demorar, essa é a dor. Mas aqui, antes de você se propor a deixar de amar, você tem que se propor a ser leal com você. Leal com o que você viu. Essa é a fúria. A fúria, ela tem como sinônimo sinceridade comigo. Então, eu olho. Isso é entrar em crise. E, ao mesmo tempo, a fúria também tem a lealdade. O que eu vi, me comporto coerentemente. Então, esse é o significado, né? Não é tanto ser coerente. Vou falar de coerência, porque, obviamente, no signo virginiano precisamos trazer essas palavras fortes. Mas esse é o primeiro processo aqui. Entre em crise nos teus amores. Veja, qual deles? Não discuta. Você sabe quem você ama ou deixa de amar. Volto a dizer, você sabe pelo tempo que você investe, pelos pensamentos constantes que você sempre vai lá pensar, e sobretudo pelo magnetismo. Então, pessoas que você tem ao teu redor, ou pessoas nas quais você gira ao redor do emocional de determinadas pessoas. Como entender quem nós amamos? É quando nós percebemos que o humor do outro mudou, então logo nós também nos sentimos obrigadas a mudar também o nosso humor. Isso não é sadio para você. Não é sadio nem para o outro, porque isso também é a questão. Aquele amor que não é sadio para você, entenda, machuca o outro. Que bom. Machuca o outro. Essa é a questão. Não, mas eu não posso deixar um determinado relacionamento porque o outro não está pronto, porque o outro, como eu vou fazer para deixar o meu chefe, ou como eu vou fazer para minha mãe, esse amor que te deixa doente, esse amor machuca o outro. Então, essa é lealdade, entende? Isso significa ser leal com o outro. Quando você oferece ao outro o teu coração sincero. Porque sincero não é dizer a verdade, tudo de você ao outro. Sincero significa dar ao outro o melhor de ti. Dar ao outro a tua verdade é o teu corpo sadio, o teu corpo criativo. Essa é a tua verdade.
A tua verdade não são as palavras que você vai dizer ou não dizer. A tua verdade é o teu corpo, a tua presença. Sadia, criativa, sempre num processo de crescimento. Quando, por qualquer motivo, você não consegue dar isso ao outro, um corpo livre. Esse é um corpo falante, um corpo livre. Então, percebe como esse movimento são todas palavras esotéricas, significa para dentro, não para fora. Então, o que significa outra palavrinha, né? Então, isso vocês entenderam. Entre em crise nos teus amores. Outra palavrinha mágica, né? A famosa lunação virginiana, que cabe muito bem com essa força leonina também que estamos vivendo. Organização. Na última aula presencial do curso de astrologia, as mulheres, as alunas estavam falando, porque eu, virginiana, preciso de organização, preciso organizar. Aí eu pensando, escutando e refletindo dentro de mim. Sim, mas antes de organizar, o que é necessário? O que é necessário para realmente poder organizar? Esses são os processos que eu faço aqui no meu ateliê. Antes de organizar, você precisa escolher. Essa é outra palavrinha mágica para autoestima. Ser livre nos teus amores, então sincera e honesta com você, e leal com você mesma. Mas outra palavrinha mágica de autoestima, sabe qual é? Escolha. Não existe organização se você não pode ou não se sente livre de escolher. Escolher o que, Antonella? Escolher o que você quer manter, e então deixar crescer, e o que você não quer manter, e não quer deixar crescer. Então, o primeiro grande processo no qual o hermetismo nos coloca, nos defronta com força e então com maturidade, é exatamente essa palavra. Você já se escolheu? Então, escolhas. A gente fala sempre, não sei escolher. Alto lá. Na nossa vida existencial, nós temos uma escolha. E milhões de decisões a partir dessa escolha. Nós escolhemos uma vez. Entre milhões e milhões de possibilidades de escolhas diferentes. Uma vez nós escolhemos. E a essa escolha nós prestamos obediência. Signo de Virgem, o grande signo da obediência luminosa, devota à nossa escolha. E a autoestima é diretamente ligada exatamente a isso. A autoestima é manter vibrante a escolha que eu fiz. Aí eu estou sempre, a partir das decisões que pego, organizando e reorganizando a minha escolha. Isso é famosa quando as pessoas falam, né, Antonella, é um desastre na rotina. Falam, depende de que rotina você quer seguir. Qual é a rotina que você vai seguir? Tem um monte de programas vendidos no Instagram, né? Vocês podem recolher, né? Te ensino em uma semana a pegar de volta a tua rotina de estudo, a tua rotina de prosperidade, de trabalho. Se fala de rotina o tempo inteiro. Mas se você não tem essa sequência de escolha, decisão e organização, a rotina é impossível você viver. Você vai dar rotina ao quê? A rotina nasce espontaneamente na tua jornada, a partir da escolha de você mesma. Antonella, nós mudamos? Não. Essa é a escolha.
o meu mapa. Tem pessoas que perguntam, sim, mas esse mapa muda ou é sempre o mesmo? Esse é você. E você se escolheu em um momento mágico. Você entrou nessa velocidade incrível que é o sistema solar, e você pegou um frame dessa sequência de instantes super velozes e disse, essa sou eu. E você abre uma era. Essa era é imutável. É o teu centro. É o constante retorno a você mesma. Então, nós mudamos? Não. Nós crescemos, evoluímos, em consciência, de inconsciência em consciência. Nós crescemos, evoluímos nos nossos desejos de metanoia em metanoia. Crescemos, evoluímos de prazer em prazeres, de metanoias em metanoias prazerosas, de idades em idades. Mas o centro, a escolha primordial, nós não mudamos. O grande arquétipo dessa não mudança, porque é impossível mudar, é o nome. Se fala um nome que você recebe no batismo, para dentro de Karké, a expressão religiosa da espiritualidade e da potência do nome. Você. Eu sou. Então, essa é a escolha, é no signo virginiano. O signo virginiano é o signo mais que me deixa sem palavras do zodíaco, porque é o signo, antigamente, né, a roda do zodíaco começava pelo signo do zodíaco, a grande mãe, né, a mãe que gesta a luminosidade da escolha existencial. Esse signo de Virgem. São os virginianos, a consciência, que estão gestando uma escolha existencial, estão gestando uma era. E essa era nunca mais vai se repetir. Tem aquelas histórias, né, dentro dos livros de história, no ano tal, do dia tal, do mês e tal, nasceu o imperador fulano. É uma era que se abre, nunca mais vai ter essa era chamada Imperador Fulano. Nunca mais se abrir uma era chamada Antonella. Nunca mais. Por isso que é belíssimo esse lugar da meditação. Como é o mundo, como era o mundo antes de mim e como vai ser o mundo depois de mim. Essa é a autoestima. É cada vez mais crescer na minha escolha existencial. Essa terra belíssima virginiana, né? Nas leituras vocês vão fazer, se fala de semente, é hora de colocar a nossa semente. Que bendita semente é essa? Que bendita semente é essa? A gente confunde, né? Fala, meu Deus, será qual é a minha semente agora que eu tenho que plantar? Ah, não, será que é esse amor? Não, a semente é você. A semente é você. No signo virginiano, depois de toda a caminhada que fizemos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, você está com você na mão. Na Cabala temos a belíssima carta do tarô, que é a roda da fortuna. A roda está nas tuas mãos, junto com a manivela. Pode girar. Está dada, está entregue, é você. Faça. Crie, molde, nomeie, respire, crie, ou deixe de criar. Seja noite ou seja dia, está na tua mão. Essa semente, a semente é você. Então, qual é a autoestima, né? E logo depois tem belíssima, né, a autoempatia. Nós somos isso, sabe? Somos uma solidariedade tão colada, tão preenchida dentro de nós. Nós somos perfeitos na nossa empatia esotérica.
um ligado ao outro, um valorizando o outro, órgãos, nervos, músculos, tendões, glândulas. Nada de mim fala mal do outro. Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Nós não sabemos falar mal de nós. Por isso que nos stories perguntei quais as palavras que mais usa para te definir. Palavras belíssimas vocês colocaram, mas quantas vezes, né, a gente fala, nossa, isso eu não sei fazer. Ah, não, isso eu sou péssima. Nossa, ai, que eu sou tão emotiva. Mas que coopera, se solidariza um com o outro, é mais forte que cooperação. E solidariedade, quando um membro, um músculo é afetado, do outro lado, o outro logo fala, estou aqui para você. Eu vou fazer a tua parte também. É mais que isso, sabe? É uma unidade nupcial constante que nós temos dentro de nós. Isso se chama saúde. Então, quando na terapia eu escuto, né, essas frases, eu digo, olha, você está se julgando aqui. Quem falava isso de você? Ah, eu sempre fui assim. Não é impossível. Impossível. Nós nascemos perfeitos, plenos. Essa é outra coisa, né? Tão importante, eu quero falar mais sobre isso, a famosa perfeição, né? Porque é isso, né? O drama, a neura dos virginianos, a perfeição. É porque foi contada uma grande mentira para nós. Que nós somos aqui para nos aperfeiçoar. Olha só. Olha só. É como quando eu escuto, nossa, o movimento é de ser mais humanos. Como que a gente pode ser mais humanos do que nós somos? Nós nascemos, viemos a uma existência humana em maneira plena e perfeita. É isso aí. Belo, que bonito. Unidade nupcial é saúde, é isso aí. Então, entendam, essa é a autoestima. É saber se exaltar. Aí nasce a rotina. Quando você quer se colocar, né, qual vai ser a rotina da próxima semana? Primeiro você se concentre na escolha de você mesma, porque nessa concentração da escolha de você mesma, você vai entender, então, quais são as tuas competências. Não? Que é isso? Esse é o autoestima. Pois é, belíssimo isso, né? A inteligência artificial está nos ensinando a ser mais humanos. Percebe? Eu digo que chega ao ponto de ser tão patológicos, porque isso também é a nossa capacidade humana, né? Porque nós somos noite e dia, então sabemos ir nas nossas noites mais patológicas de uma maneira totalmente humana também. Então, esse é o caminho das pessoas que não refletem. Por isso que estamos aqui juntas esse ano, que é um ano 5, o ano da fúria, o ano do 00, juntas, né? Voltando a eu fazer live aqui toda semana. Porque é um momento importantíssimo onde nós precisamos entender o significado das palavras, sobretudo nessa caminhada do autoconhecimento tão vendido, tão consumido nas redes sociais. Me permitem, essa é a minha maneira, essa é a minha opinião. Palavras, então vamos falar de perfeição. Perfeição não é algo que você vai alcançar. A perfeição é você. Nós nascemos perfeitos. Perfeitos. Perfeito significa que nós nascemos a partir de uma escolha perfeita para vir fazer o que nós viemos fazer. Tanto que toda vez que nós nos reencontramos, a gente fala, voltamos para casa, voltamos para centro, nós recuperamos a nossa saúde. O que isso significa? Deve ter um significado. Porque eu sou perfeita. Então, a perfeição não é algo a alcançar. A perfeição é quando eu estou comigo, sincera, honesta e leal.
Então, o virginiano, quando entra em crise nas próprias ações, é porque tem essa grande sensibilidade, uma terra super sensível, e sensível exatamente a essas 3 palavras. O virginiano sabe quando não está sendo sincera com si mesma. Sabe que naquele movimento poderia dar algo a mais. E esse é o grande drama dos virginianos, porque são sinceros, naturalmente, honestos, até ser chatos, e então leais. Então, 3 palavras para essa semana. E esse é o processo da autoestima, no qual eu vou falar nas próximas lives. O mês inteiro vocês vão me escutar falando de autoestima e empatia. Então, esse é o processo dessa semana, né? Para dar uma síntese aqui para quem entrou agora. 3 palavras-chave: sincera, honesta e leal com você. Outra palavra-chave: marco zero. Acabou. 5 anos já são todos processados, absorvidos, o teu corpo já entendeu, já absorveu, já transmutou em proteínas, vitaminas, e tudo, sais minerais, tudo, já está tudo. Então não precisa mais olhar para trás. Agora o olhar nosso é para frente. Tanto que essa alunação cresce em Sagitário. Agora a visão é só para frente. Então esse é o processo. O último reflexão que nós podemos fazer essa semana é a crise com os nossos amores. Olhe, seja sincera com você. Seja sincera com você. E aí seja leal ao que você, a ser sincera, vê. E aí sim, a partir disso, decida, exalte as competências da lealdade e reorganize a tua rotina. Reorganize a tua rotina a partir disso. Perfeito, né? Magnífica. Uma semana belíssima para receber aí sim, em grande estilo, essa Vênus no signo de Leão. Então, para todas as leoninas, é um momento de se exaltarem na própria escolha magnífica do próprio corpo, da própria forma. É onde, para todos os outros que têm, que vê o mapa, então na casa onde tem o signo leonino, é um momento para se exaltar na própria escolha. E aí, a partir dessa exaltação da própria escolha, do próprio corpo, a gente ser sincera, honesta e leal. Uma boa semana para todas nós. Para quem quiser olhar essa questão do marco zero, décadas, 2015, 2025, é só mandar um direct e a gente acha um tempo para poder olhar essa magnífica mandala que é a mandala do mapa natal. Beijo grande, boa semana para nós, estamos juntas de mão dadas sempre. Beijo, beijo, tchau, tchau.